Olá pessoal, tudo bem? Hoje não é um vídeo arte, hoje é um vídeo sobre a fé. E nós iremos aprender juntos aqui, porque quem irá nos ensinar é o Espírito Santo. Mas antes de fazermos uma oração, nesse livro aqui, segundo o escritor de Eclesiastes, que o Senhor venha me dar sabedoria, de forma que eu não venha falar nada de mim mesma, mas que seja tudo de acordo com a tua vontade, Senhor. Porque a tua vontade é perfeita e agradável. E que assim seja. Amém. Então, gente, eu estava lendo aqui no livro de Eclesiastes, que é um livro que eu vejo assim muita sabedoria no livro de Eclesiastes, assim como em toda a Bíblia, mas diretamente sobre a sabedoria, Eclesiastes e Provérbios. E aqui eu vejo no capítulo 7 do livro de Eclesiastes, eu já tenho ouvido pessoas pregarem, fazerem pregações maravilhosas, certo? Mas dentro dessas pregações, às vezes, a pessoa cita: melhor é a tristeza do que o riso. Aí não completa, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Mas muitas vezes não explica direito o que quer dizer este versículo, né? Não explica direito, não conclui. Então, é bom que a gente, quer dizer, não estou desfazendo da pregação de ninguém, certo? Mas, às vezes, fica uma dúvida. Como que eu digo que é melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há uma festa? Eu tenho que ter razões para dizer isso. Eu tenho que explicar o porquê. E aqui, o capítulo todinho 7 explica o porquê de tudo isso, certo? Todos nós já ouvimos alguém dizer: a vida é cheia de altos e baixos. Todo mundo passa por momentos de alegrias, momentos de tristezas, momentos de tribulações. Na verdade, seria muito bom se nós pudéssemos passar somente por momentos de alegria. Mas, como o nosso Deus é perfeito, a vontade dele é perfeita, e a vontade dele é que nós cresçamos em sabedoria, principalmente sabedoria espiritual, ele deixou que nós vivêssemos assim, ora tristes, ora alegres, ora comemorando,
ora chorando por a perda de um ente querido, ora passando por tribulações. Porque tudo isso nos serve como lição. Tudo isso é necessário para que venhamos crescer em sabedoria e principalmente em sabedoria espiritual. E principalmente para nós sabermos que existe um ser superior a todos nós aqui na Terra. Sabe por quê? Há pessoas que acham que podem fazer de tudo nessa vida, que podem ser superiores o tempo todo às outras pessoas. Mas só existe um que é superior a todas as pessoas, Deus. E Ele nos mostra isso quando Ele permite que nós passemos por tribulações, passemos por dores, por perdas, sofrimentos, alegrias, festas, comemorações. Como está escrito aqui, segundo o escritor de Eclesiastes, no capítulo 7, está escrito assim: as vantagens do sofrimento, da paciência e da moderação. Olha, o título já diz muito. As vantagens do sofrimento, da paciência e da moderação. À primeira vista, quando a gente vê um título desses, a gente, na nossa carnalidade, a gente logo diz, mas qual vantagem pode ter o sofrimento? Mas qual vantagem pode ter, né? É o sofrimento, porque a paciência e a moderação traz vantagem mesmo. E o sofrimento também. Mas à primeira vista, a gente pode pensar qual é a vantagem mesmo do sofrimento. Mas tem vantagem sim. E nós vamos ver aqui, dentro deste capítulo de Eclesiastes, que eu comparo este livro como um livro da sabedoria, assim como o livro dos provérbios. Que a maioria dos provérbios a maioria foi escrita por Salomão. A maioria dos provérbios foi escrito, ou foram escritos, né? Quando eu digo foi escrito, eu estou me referindo à maioria. Quando eu falo foram escritos, eu estou me referindo aos provérbios, no plural, certo? Então, como eu já vi alguém dizer, melhor é ir à casa do luto ou ir à casa onde há o banquete. Mas eu tenho que explicar o porquê. Igual quando eu digo, lá no verso 16 também, certa vez me chamou muita atenção. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Lembrando o jeito de que a Bíblia, onde as palavras aí são diferentes, principalmente a palavra sábio, tá? Mas quer dizer a mesma coisa. Para a Bíblia, não há interpretações diferentes não, gente. A gente tem que pedir sabedoria ao autor para interpretá-la de acordo com a vontade dele, não de acordo com a vontade nossa, certo? As palavras podem até serem diferentes, tá? Mas o sentido é o mesmo, certo? Então, quando você diz não sejais demasiadamente, existe demasiadamente. A Bíblia nos ensina, certo? Que tudo em demasia, em exagero, é pecado. Nós não podemos sermos exagerados em absolutamente nada. Então vamos ler tudo e explicando, e Deus vai nos dando entendimento sobre cada versículo. O 7, versículo 1 diz, melhor é a boa fama do que, melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Prestaram atenção? Melhor é a boa fama do que o melhor unguento.
O melhor unguento cura a ferida, serve de remédio. Outros são perfumes, como aquele que Maria derramou sobre Jesus. É o melhor perfume, o melhor unguento, lá no vaso de alabastro. Mas aqui está dizendo que é melhor a boa fama. É melhor que as pessoas falem bem de você do que mal. Por quê? Porque se as pessoas falarem bem de mim, as outras pessoas terão boas referências sobre mim, sobre você. Se as pessoas falarem mal de mim e de você, dificultará muito a minha e a sua vida. Porque aqui nós precisamos da confiança uns dos outros, porque nós precisamos trabalhar, precisamos comprar, precisamos morar, precisamos viver, precisamos da confiança do nosso vizinho, do nosso colega de trabalho, do nosso amigo, do nosso irmão, tá? Por isso que é muito importante a boa fama. Não é aquela fama de artistas, né, que tem lá seus méritos por estarem compondo boas músicas, cantando boas músicas, ter uma bela voz, um bom instrumentista, um bom profissional, é famoso. Não é isso, não é isso. Essa fama quer dizer o quê? De uma pessoa, todo mundo que fica sabendo sobre mim ou sobre você, é coisa boa, né? Coisa boa. Isso é maravilhoso. Por isso que nós não devemos sairmos por aí falando mal uns dos outros, porque as pessoas precisam umas das outras. Existe um ditado que diz: quem não nasce para servir não serve para viver. Não estou falando que é bíblico. Pode até ser, mas é um ditado popular. E é verdade. Não é servir dando, não. A gente deve dar a quem realmente necessita. Mas é servindo com o nosso trabalho, com o nosso dinheiro, pagando alguém para trabalhar para a gente, com a troca, certo? Eu pago a pessoa porque eu preciso do serviço dela. E ela faz o meu serviço porque ela precisa do meu dinheiro para sobreviver, para suprir outras necessidades, com a troca. Então nós temos que pensarmos nisso. Servirmos uns aos outros não significa apenas através de doações, que também às vezes é necessário, certo? Tudo na hora certa provém de Deus, certa providência divina. Tudo no momento certo é providência divina, certo? Então, diz aqui, melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. É verdade isso, gente? No primeiro momento, é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento? Ora, se a gente sabendo, quando eu digo a gente, eu me incluo também, as pessoas de um modo geral, sabendo que um dia morrerá, que um dia vai estar lá dentro de um caixão com as pessoas em volta. Gente, precisa humilhação maior? Mas Deus fez tudo perfeito. É necessário para as pessoas pensarem, não é uma ilusão a nossa vivência aqui na Terra, mas nós estamos aqui de passagem. Nós não somos donos de absolutamente nada. Nós somos mordomos. Nós somos apenas administradores daquilo que Deus coloca em nossas mãos. Portanto, nós não devemos nos envaidecermos por causa daquilo que Deus coloca em nossas mãos, por causa de bens materiais, por causa de um cargo de liderança. Nós não podemos, de maneira alguma, nos sentirmos melhores do que as outras pessoas,
certo? Também isso não nos leva a agir ou a agirmos de maneira igual ao comportamento do outro, certo? Se o outro erra, eu vou errar também porque eu tenho que me igualar a ele. Não, isso não é igualdade, certo, gente? Não é igualdade. Nós não podemos sermos vaidosos ao ponto de querermos nos acharmos melhores que os outros, porque nós não somos melhores do que ninguém. Tanto o rico quanto o pobre passa por tribulações, por felicidade, momentos de felicidade, de comemorações, momentos de altos e baixos aqui na Terra. Sem contar que todos um dia vai estar lá intacto, né? Somente o corpo, a matéria e as pessoas ali olhando, até ser sepultada, até serem sepultados. Todos precisam passar por isso, para que saiba que o único que se destaca entre nós é Deus, é o Espírito Santo, é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não somos melhores do que ninguém. Não podemos dizer também que não somos nada, porque vamos estar desfazendo do que disse Deus, que nós iríamos ser templo do Espírito Santo enquanto aqui nós vivemos. Então nós não podemos dizer que nós não somos nada. Quando nós dizemos ninguém é nada, todo mundo parte um dia, é nesse sentido. Nesse sentido de dizer que nós estamos aqui de passagem, certo? Que todos que foram pobres ou ricos, justos ou ímpios, todos viveram aqui, tiveram o sol para lhe iluminar, tiveram a noite para descansar, tiveram a claridade do dia, do sol, a beleza das estrelas, tiveram a água, as águas, tiveram o oxigênio para respirar, tiveram as chuvas, tudo o que Deus deixou para o justo usufruir, deixou para o ímpio, deixou para o rico, deixou para o pobre. Deus não faz exceção de pessoas, certo? Então, o 2 diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todo. Fica o seu coração ao ver ali o luto, as pessoas chorando, que vai chegar a vez dele também. Que ele não é melhor do que aquela pessoa que partiu. Aquela pessoa que vai ser sepultada. Todos passarão por isso. Não é um cargo, não são os bens materiais, não é a sabedoria, não é o diploma que vai nos fazermos diferentes uns dos outros. Não. Precisamos nos comportarmos como manda a palavra de Deus, sim. Mas devemos respeitar todas as pessoas, orarmos por todas as pessoas, desejarmos o bem a todas as pessoas, tá? E não queremos, de maneira alguma, ocuparmos o lugar do Todo-Poderoso que é Deus, por apenas sermos uma liderança, certo? O 3 diz: melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Ora, gente, isso é possível? Gente, aqui está falando das vantagens do sofrimento. Faz o homem crescer, certo? A tristeza faz a pessoa crescer.
crescer como pessoa, respeitando a si mesma, os seus limites, as suas limitações, respeitando o seu próximo, lembrando que o nosso próximo, em primeiro lugar, somos nós, tá, gente? Somos nós, porque nós não conhecemos nós, gente. Nós não conhecemos nós, certo? Nós não somos capazes de sabermos o que vamos fazer no dia de amanhã, como vamos agir diante das situações, quais são as nossas reações diante de certas ações. Nós não somos capazes de saber, mas Deus sabe. Nós não nos conhecemos por dentro, certo? Há pouco tempo nós não sabíamos como eram as nossas costas. As nossas, me sabia do outro, mas as nossas a gente não sabia. Hoje a gente sabe porque a gente pode tirar uma foto no espelho, ver partes das nossas costas pelo espelho. Imagine por dentro nossos órgãos. Nós não nos conhecemos, mas Deus conhece. Deus nos conhece a fundo. Então aqui diz, melhor é a tristeza do que o riso. Porque com a tristeza, olha a justificativa, com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. E quando o coração se torna melhor, o rosto fica formoso. A alegria verdadeira vem, porque falsa alegria é igual a falsa paz. Não é a alegria e nem a paz que Cristo dá. Por isso que fala que a paz que Cristo dá não é como a paz que o mundo dá. Ele próprio diz, a paz que eu vos dou, o mundo não dá. Certo? Porque a paz do mundo, esse mundo que fala, gente, é o mundo da aparência, certo? Do faz de conta, do achar que é melhor do que o outro, certo? É isso aí. Então, aqui a tristeza tem uma vantagem aqui sobre o riso. É porque quando a pessoa se sente triste por algum motivo, ela percebe que ela precisa dos outros, ela precisa de um ombro amigo, ela não pode viver isolada, ela não é melhor do que ninguém. Ela respeita o sofrimento do outro, porque vai chegar para ela também. O 4. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. O sábio quer dizer, não que o sábio ele não tenha alegria. Ele tem alegria também, certo? Mas ele tem a certeza de que ele irá passar por momentos difíceis também. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Até na aflição da morte, Deus nos dá a certeza de que um dia ressuscitaremos, certo? Mas nós temos que termos a certeza de que não viveremos aqui para sempre, sem passarmos por dificuldades, por tribulações, e nem para a vida toda, desse corpinho de carne, certo? O 5 diz, melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém, aliás, do que ouvir alguém a canção do tolo. Claro, claro, a repreensão do sábio vai nos ajudar a crescer, vai nos ajudar a somarmos sabedoria, certo? Mas a canção do tolo vai fazer a gente cair, certo? E muitas vezes, a depender da queda, é um pouco complicado para se levantar, não é mesmo? A gente sabe disso. Há tantas pessoas que viviam de uma forma e hoje vivem totalmente diferentes de como viviam antes, tanto na saúde física, como nos relacionamentos, como
na vida financeira, certo? O tolo não tem bons conselhos para dar. É aquele tipo de pessoa simples, mas uma simplicidade que conduz o outro ou a si mesmo a cair na cova que fez, na mesma cova que fez, certo? O 6 diz, porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo, também isto é vaidade. Porque qual crepitar dos espinhos, quando coloca os espinhos secos ali, a relva seca, espinhenta no fogo, a gente vê tudo assim, crepitando, quer dizer o que? Estralando, não é? Então é como esse estralar dos espinhos debaixo de uma panela no fogo, é o riso do tolo, também a vaidade. Por isso que nós não devemos ter vaidade. Nós não devemos querermos ser melhores do que ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. Só que isso também não pode nos levar a acharmos que porque alguém se embriaga, esse alguém vai se embriagar também. Alguém faz coisa errada, você vai fazer também. Não, a gente deve procurar sempre obedecer a Deus através da sua palavra. Andar em obediência à palavra de Deus e ouvir as pessoas sábias e não as tolas que dão conselhos ruins. Muitas pessoas falam, se conselho fosse bom, as pessoas o venderiam. Gente, as pessoas o venderiam. Mas é o seguinte, os conselhos, há conselhos de tolos e há conselhos de sábios. Sempre que ouvirmos conselhos, vamos analisá-los. Vamos analisá-los, estudarmos esses conselhos, para ver se eles são bons ou para ver se eles são ruins, certo? É muito bom a gente estudar os conselhos dados por outra pessoa. Não importa a idade dessa pessoa, certo? Estudar e ver se vai nos trazer benefício, certo? Quando a gente fala em benefício, a gente não está falando de vantagens adquiridas de quaisquer maneiras, não, gente. A gente está falando de vantagens adquiridas com justiça. E a justiça na medida certa. Porque nós vimos aqui que tanto a sabedoria, ou aliás, tanto a justiça quanto a bondade precisa ser na medida certa. Não pode nada ultrapassar, nada ser exagerado, certo? Então, o 7 diz, verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e a peita corrompe o coração. É claro, gente, a opressão, a gente tem que tomar cuidado. Nós não podemos oprimir a ninguém. E quantas vezes a gente vê pessoas oprimindo umas às outras? Tem que fazer, tem que ser assim. Temos que tomar cuidado com isso, porque nós não sabemos das necessidades uns dos outros. Não sabemos. Cuidado com a opressão. Nem todo mundo aguenta ser oprimido, tá? Nem todo mundo aguenta viver sob pressão de outras pessoas, certo? Há muitas doenças psicológicas que se aceleram por causa da opressão, certo? Pessoas que vivem oprimidas por causa de pressões que outras pessoas fazem a ela, certo? Então, diz aqui, verdadeiramente a opressão
faz endoidecer até o sábio. Até o sábio. Se alguém colocar pressão nele, ele viver sob pressão, ele vai ficar oprimido sem poder resolver o problema, que ele vai perder o controle, certo? Porque somente Jesus suportou tudo aqui sem passar por nenhum momento de fraqueza. Porque ele, quando veio em verbo de carne, veio 100% homem e 100% Deus, certo? Somente lá na hora do sofrimento, na cruz, quando Deus se afastou dele, porque ele estava totalmente sobrecarregado com os nossos pecados, que ele disse, Eloi, Eloi, sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Mesmo? Algumas Bíblias falam diferentes. E aí, até o sábio. E a peita corrompe o coração. Essa palavra peita significa um presente oferecido com suborno, né? Eu vou lhe dar isso para você fazer isso com alguém. É suborno, certo? E também essa peita era um antigo tributo pago pelos que não eram nobres. Eles pagavam um tributo para não passarem por certas dificuldades impostas pelos nobres, pelas autoridades abusadas, né, que, por serem autoridades, abusavam do poder, como até hoje ainda existe esse abuso de poder. Até hoje ainda existe. Há pessoas que se acham superiores por terem um cargo, por terem uma posição superior a outra, e aí vem o suborno, certo? E às vezes até dão presentes, pagam pessoas para fazerem coisas indecentes, coisas que não podem serem feitas, certo? O 8 diz assim, melhor é o fim das causas do que o princípio delas, melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Melhor o fim das causas do que o princípio delas. Tem sentido, né? Porque nem toda causa é boa. Tem sentido. Tem causa que não é legal. A gente fica doida para terminar essa causa, o problema, chegar ao fim, certo? Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. O altivo de coração, muitas vezes, ele apressa o passo para a cova, porque ele almeja coisas que ele não pode ter, trabalha demais, se doa demais, perde sono, come na hora errada, certo? Não descansa, adoece, ou morre até mesmo de maneiras cruéis, por mãos de outras pessoas, apressa o passo para a cova. O 9 diz, não te apresses o teu espírito, olha aqui, a irar-te, porque a ira abriga-se no selo dos tolos. Deus diz o quê? Jesus diz, ireis, mas não pequeis. Todo mundo está sujeito à ira. Mas a gente não pode viver irado o tempo todo, não. A gente tem que dar um basta, não. Chega. Eu não vou dar jeito na situação. É só Deus para resolver esse problema. Vou dar a volta por cima. Vou deixar de lado. Não posso resolver. Quando a gente não pode resolver, a gente tem que pedir o auxílio a Deus, que resolve todos os nossos problemas. E não se comportar como tolo, guardando mágoa no coração o tempo todo, porque perde a salvação. A ira faz a pessoa pecar. A ira constante no coração. Tem que liberar perdão. Não é mesmo?
Tem que pedir perdão e liberar perdão. Porque muitas pessoas só pregam o amor junto com o liberar perdão. Mas é preciso pedir perdão às pessoas também, certo? Tanto é necessário perdoar, quanto pedir perdão, de coração mesmo. Ainda que você perceba que a pessoa não relevou o que você fez, você tem que se dirigir à pessoa e dizer, foi mal. Eu não devia ter agido daquela maneira contigo. Foi mal. Eu não faço mais. Nem com você, nem com ninguém. Me perdoe. Me perdoe, de coração mesmo. Tem que pedir de coração mesmo, tá? Porque o perdão tem que vir junto com o pedido de perdão. É óbvio que o perdão vai fazer muito bem para quem perdoar. Mas quem causou a ira em alguém tem que aprender a pedir perdão. Tem gente que faz e fica por isso mesmo. Acha que não fez nada. Mesmo que o outro lá não releve. Mas você precisa pedir perdão. Eu preciso pedir perdão se eu causei ira em alguém. Ainda que eu perceba que ela me perdoou, que ela continua do mesmo jeito comigo, eu tenho que pedir perdão pela minha falha para com a pessoa que eu causei a ira no momento. Certo? Então, quando a gente apregoar sobre o amor e sobre o perdão, a gente tem que apregoar sobre o pedido de perdão também. Certo? É muito importante. O 10 diz, nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, porque nunca com sabedoria isto perguntarias. Porque cada vez que nós vivemos, a gente faz muitas essas perguntas, por isso temos que estarmos constantemente pedindo perdão a Deus. A gente peca muito, às vezes até sem saber. A gente sente saudade da época da juventude, da época de criança, e lembra e fala, que dias de glória, que maravilha, como era bom, hoje é diferente. Não, nós temos que sermos gratos a Deus por tudo, porque está escrito na Bíblia que a gente deve louvar a Deus por tudo, porque tudo que vem para nós, ou é da vontade dele, ou é permissão dele, para que nós venhamos a nos aproximarmos mais dele. O 11 diz, tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Muitas vezes, um pai e uma mãe não deixa nenhum legado material para um filho, mas o legado da sabedoria que ele deixa para os filhos é bem melhor do que os bens materiais. Podem ter certeza disso. Nada compra esse legado da sabedoria que os nossos antepassados deixam para a gente. É uma riqueza imensa, certo? O 12 diz, porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro, mas a experiência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Através da sabedoria, a gente adquire o que a gente precisa, certo? A gente também não vai lutar por uma coisa que a gente não precisa. A gente tem que lutar por aquilo que a gente precisa. E aquilo que a gente sabe que a gente pode conseguir de forma honesta. Esta, sim, de forma honesta. O que é conseguido de forma honesta provém de Deus, provém da sabedoria do alto. O 3 diz, atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele faz torto? Ninguém pode endireitar aquilo que é feito por Deus. O que é feito por Deus, ninguém pode mexer.
porque Ele é quem manda em tudo. Ele é quem manda em tudo. Tem gente aí pensando que o tolo é o que está seguindo, o que está ensinando nesse livro aqui, ó, sem saber que todas as virtudes boas encontradas nos outros livros estão aqui. Todas as boas virtudes encontradas nos outros livros são ensinadas por Deus, estão neste livro, tá? Então, por isso que fala para a gente atentar para a obra de Deus. Muitos fazem pouco dos servos de Deus, das pessoas que louvam a Deus, das pessoas que ensinam a palavra de Deus, mas vivem aí recitando palavras, né? Palavras condizentes com virtudes extraídas desse livro que estão em outros livros. Palavras escritas por outras pessoas em outros livros. Tudo de bom, gente, que existe nos outros livros, estão aqui, ó. Tudo que edifica a nossa vida. Isso é o que muitas pessoas não sabem. Muitas pessoas que fazem pouco dos servos de Deus, de quem segue este livro aqui, ó, e que ensina sobre esse livro. O 14 diz: no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. O homem precisa ter entendimento. Quando fala que o homem se refere à humanidade, homens, mulheres, crianças, pessoas de todas as idades, certo? Nós precisamos termos entendimento sobre o dia da prosperidade, tá? E o dia da adversidade, porque tudo é necessário para o nosso crescimento como pessoa aqui na Terra, como profissional, como pai, como mãe, como irmão, como pessoa espiritual. Tudo é preciso para que nós venhamos a aprendermos, porque aqui tudo serve de lição, não é só espiritual, não. Por exemplo, uma pessoa que fez um péssimo negócio, eu estou falando de compra e venda, serviu como exemplo. Ela sofreu, serve de lição para ela não cair mais. Então esse é apenas um exemplo, certo? O 15, tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há um justo que perece na sua justiça, e há um ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Às vezes, as pessoas falam assim: ah, fulano fez tantas coisas erradas e está aí, vivendo com saúde, andando para todos os lugares, feliz, enquanto Beltrano, que sempre apregou esta palavra, a palavra de Deus, está sofrendo, está doente, isso, aquilo. Mas nós não sabemos que tudo o que está sujeito ao justo está sujeito ao ímpio e vice-versa. Tanto a prosperidade quanto a adversidade. Certo? Agora, no dia do julgamento, do juízo final, é que a gente vai ver. Muitas vezes, Deus está cobrando algo de um justo que ele precisa de passar por aquela cobrança para adquirir a sua salvação por causa de algo que ele cometeu lá no passado. Nós não sabemos. Muitas vezes, nós não recebemos porque não sabemos orar. Existe um versículo na Bíblia que diz: não recebestes, mais ou menos assim, porque pedistes mal.
Quer dizer que nós precisamos aprendermos a orar. Tanto que quando nós orarmos por alguém ou por nós mesmos, nós temos que dizer, orarmos e falarmos a Deus, que seja feita a tua vontade, que é perfeita e agradável. Porque muitas vezes nas nossas orações, nós estamos pedindo algo que aos nossos olhos é bom, mas aos olhos de Deus não é. Certo? Aos olhos de Deus, nós precisamos, ou alguém precisa passar por aquela adversidade, passar por aquele momento, certo? Para vir o melhor. Como diz, o melhor de Deus está por vir. E agora que o 16, onde eu queria chegar. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Olha, a palavra demasiadamente já é sinônima de exageradamente. E tudo em exagero é pecado. O exagero é pecado. Se você for demasiadamente justo, você vai estar pecando. Demasiadamente sábio, você também vai estar pecando. Certo? Demasiadamente bom também, você vai estar cometendo pecado. Sabe por quê? Se você for ser demasiadamente justo, você pode cometer coisas que desagradam a Deus e que prejudicam a humanidade, certo? Nem sempre a justiça naquele momento é bem-vinda, certo? Pode causar uma catástrofe naquele exato momento, certo? Nem sempre ela é bem-vinda, porque pode causar uma catástrofe. Então, por isso que fala que a gente não pode ser demasiadamente justo e nem demasiadamente sábio, porque aí vem o quê? Até a loucura. Porque a sabedoria completa, quem tem é Deus. Nós a temos apenas em parte, que vai ser somada com a sabedoria do outro, para que todos possam viver bem com a troca de saberes, certo? Troca de valores, troca de saberes, troca de serviços, certo? Porque te destruirias a ti mesmo. Você sabe demais, muitas vezes, quando a pessoa quer se sabe demais, e aí ela está no meio de pessoas, pessoas que não têm a sabedoria que ela tem, e lá aquele grupo de pessoas que não são tão sábias quanto o sábio que está ali, estão todas ali num só pensamento, numa só ideia, e você vai ser contra, você pode até ser linchado, ser até morto, ser recusado pela pessoa, por aquelas pessoas. Um sábio, no meio de um grupo unido, um grupo de tolos unidos, é melhor ele ficar calado, certo? Porque esse grupo de tolos que não vai lhe ouvir, você falou a primeira vez, ninguém ouviu, fez pouco de você, não dê mais opinião. Você não foi bem aceita, não dê mais opinião. Porque a maioria está do lado da ignorância. E aí a sabedoria vai se dar mal aí nessa parte. Por isso que nós não devemos sermos exageradamente sábios, certo? Aí diz, não sejais demasiadamente ímpio, nem sejais louco, porque morrerias fora do tempo. Tá vendo? Se a pessoa for demasiadamente ímpio ou louco, vai morrer antes do tempo.
A Bíblia diz que ninguém pode acrescentar nada à sua estatura nem ao seu tempo de vida. Mas às vezes a pessoa apressa o passo para a cova, certo? E vai morrer fora do tempo. Aí o 18 diz: bom é que retenhais isto, e também disso não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. Quem teme a Deus entende as situações e vai saber se sobressair diante das situações, porque Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim entrará e sairá e encontrará pastagem. Viram? Entrará e sairá. Quem anda com Deus se sairá bem em todas as situações. A gente não pode ser demasiadamente em nada, ser nada em demasia. Mas eu acho que eu vou parar por aqui, porque nós temos vários capítulos, né, e tudo assim sobre a sabedoria, a importância do sofrimento, da paciência e da moderação. Nós temos que sermos moderados até com relação à bondade. Sabe por quê? Se nós formos bons demais, nós vamos correr o risco de sermos trapaceados por pessoas que se acham, entre aspas, espertas. Aquela esperteza maligna, sabe? De querer tomar tudo que o outro tem e guardar o que tem. Se a gente for demasiadamente bom, a gente corre esse risco de conquistar o espaço, vir outro e tomar. Conquistar o salário, vir outro e tomar. Conquistar o alimento, vir outro e tomar. Certo? Porque nós não podemos ser demasiados em nada, muito menos com relação à bondade, ao servir. Nós devemos servir uns aos outros no momento certo. Tudo no momento certo é providência divina. Certo, gente? Então é muito importante. Eu vou parar por aqui porque eu já estou aqui há quase 1 hora e eu vou parar aqui no verso 16, tá? Lembrando que nós temos no verso 17, né? Parei no verso 17. Tudo tem que ser no tempo certo, nada fora do tempo, nada fora da hora. Tudo no tempo de Deus é perfeito. E nós precisamos dessa sabedoria. Sabemos o momento de ajudar, a quem ajudar, né? Sabemos quem precisa, quem realmente precisa. Sabemos o momento certo de praticarmos a justiça. É óbvio que devemos andar na justiça. Deus ensina isso, mas não de forma exagerada, certo? Nem na justiça, nem na bondade, certo? Nem na sabedoria, em nada disso. E que Deus possa abençoar a todos, que todos venham ter entendimento, porque eu já ouvi pessoas colocando versículos aqui desse capítulo em pregações, mas não explica direito, né, gente? Não explica direito. E a gente precisa explicar tudo. O 29 diz assim: vede, isto tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas eles buscaram muitas invenções. Com certeza. Aí um versículo vem completando o outro, certo? Eu poderia até ler tudo, mas a pregação já está longa, certo?
O 26 diz, ó, e eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração, ou aliás, é a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Então, o homem fraco, qualquer mulher com corpão, qualquer mulher vistosa, certo? Pode laçá-lo, ele pode cair em suas armadilhas. O homem, ele precisa observar a mulher virtuosa, as virtudes das mulheres e não a aparência delas, certo? Quando a gente fala o homem, porque nós sabemos que a natureza da mulher com relação a este sentido é diferente da do homem. O homem anda mais por vista. A mulher não, a mulher observa o caráter, observa várias coisas, certo? A mulher não vai assim só olhando para a plástica, não é só a plástica de um homem que conquista uma mulher, mas o homem, a natureza dele, ele é mais suscetível a cair no laço de uma mulher vulgar do que uma mulher cair no laço de um homem vulgar. E que assim Deus abençoe a todos, ó, que todos entendam que tudo nessa vida é necessário. Tudo que nós passamos é necessário, contribui para o nosso crescimento. Fiquem aí com o meu beijo, meu abraço fraterno da sua amiga e irmã em Cristo, a professora Ilza Saldanha. Bye, bye. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.